Olá pessoal, você acompanha o nosso canal no YouTube Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Nós vamos fazer a última parte do vídeo falando sobre o Diplexer. Lembrando que nós estamos fazendo uma série de vídeos falando sobre transmissores de áudio e vídeo, ou seja, transmissão de TV. Eu vou fazer alguns vídeos respondendo a pergunta do meu amigo Érico. Vou até mencionar nesse vídeo aqui. Ele me perguntou algumas coisas sobre a diferença de PLL, DSP, regenerativo, conversão direta, heteródino, e depois eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre isso. Mas por enquanto eu vou terminar essa série aqui. Eu ia fazer um mini curso de transmissão de TV, meu notebook queimou, então eu resolvi fazer uma parte do conteúdo em vídeos, para o canal. E provavelmente, talvez depois, quando eu tiver o notebook, eu vou fazer o curso. Então, pessoal, um amigo comentou lá no Facebook, o William, que ele usava essa antena para receber, para misturar dois sinais. E eu fiz aqui a mesma logística que ele disse lá, né? E eu até tinha citado isso eu tinha testado isso no outro vídeo. Se você inverter o filtro, repare que ele estava desenhado o oposto, né? A entrada de RF era aqui onde está a saída e a saída onde está as duas entradas, né? Uma com VHF no passa baixa e outra com HF no passa alto. Bom, se a gente inverter o nosso diplexer, o que vai acontecer? Na recepção, você pode colocar duas antenas, uma antena de VHF e outra antena de UHF. Isso, né, até já vem algumas antenas, aquelas antenas para o HF, geralmente aquelas antenas IAG, ou uns falam IAG, né, embora não tenha o O, mas IAG, vamos ficar com a IAG. Com refletor, aquelas antenas IAG que tem refletor, geralmente algumas têm uma caixinha em cima e costuma até vir algum tipo de filtro. Eu tenho até um aqui, ó, que eu retirei da minha antena para fazer o vídeo, né? Se filmar o meu pezão, vocês não reparem não. Aqui, ó. Então aqui nós temos a entrada de VHF, aqui ó, VHF 75 ohms. São essas duas entradas aqui. Tenta focar, tem um balão. Esse é o balão de VHF, casador de impedância de VHF. E aqui, ó, a entrada de UHF. E um balão também, casando a entrada, a impedância de entrada de UHF. Eu ainda não desenhei a logística desse filtro, né? Ele ficava junto com a antena lá. Então aqui é a saída. Aqui você recebe o sinal de VHF aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que é aqui, ó. Não, aliás, de VHF aqui e de UHF aqui, ó. E os dois sinais, eles vêm para esse terminal aqui que é o positivo e aqui a malha, né, por meio de uma abraçadeira. Basicamente isso daí, ó. São só dois indutores, três, aliás, indutores, dois capacitores e dois balões. Pô, tem que fazer a engenharia reversa dele para ver o que tem ali. E tinha um capacitor de saída, eu fiz um teste, né? Uma vez, teste empírico, não tem nada de científico nisso, não tem nada de preciso. Uma vez um pai de um amigo meu falou que se colocasse um diodo, ele chamava ele de bigode de gato, aqueles diodos de germânio, ele falou que melhorava a sensibilidade, né? Então aqui na saída eu troquei, tinha um capacitor, eu não lembro se era de 100 PF, ou não lembro se era de 1 nano, 1000 PF, ou de... nem lembro. Mas eu troquei o capacitor que tinha aqui. Acredito que quase qualquer capacitor que colocar aqui também vai dar certo na saída, vai funcionar, né? Bom, mas ele funciona do jeito que tá aqui. Tava com boa qualidade, a antena tava beleza. Até o vento e a mudança acabar com a minha antena, é claro. Eu vou refazer ela.
Eu vou refazer ela e vou tirar aquele diodo, vou colocar o capacitor no lugar. Mas sério, o vento acabou com a minha antena e a mudança se encarregou do resto. Então, pessoal, trocando aqui, ó, você pode colocar uma antena para VHF e uma para UHF e usar esse mesmo duplexer. O meu tá aberto ali, eu não fiz ele blindado. O ideal era ele ser 100% blindado, né? A parte de cima aqui também ser blindada, porque você só quer o sinal que vem aqui, ó, para evitar interferência externa. Repare que ele já tá meio que oxidando lá. Eu não passei nenhum tipo de verniz. Então, o ideal seria isso daí. Por quê? Para você não ter interferência externa de nenhum sinal externo. Então, a logística ficaria mais ou menos assim: entrada de VHF. Aqui eu coloquei um amplificador de linha, depois já vou explicar por quê, né? Aqui um splitter, onde você tem o sinal AC convertido em sinal DC, que vai alimentar o amplificador. Aqui no caso é um amplificador interno, né? Que tem alguns que tem também quando você usa o amplificador próximo da antena, depende. Você pode usar, por exemplo, aqueles antigamente chamavam de booster, né? Que é aquele amplificador externo. Ele ficava próximo da antena, o sinal descia pelo cabo e a alimentação também ia via cabo, né? Então você tinha dois sinais no mesmo cabo. O sinal DC que alimentava o booster e o sinal AC que vinha da antena, ou a RF. E era separado em splitter, né? E era ligado na TV. Essa é a logística. Por que eu coloquei aqui, né, dessa forma? E por que eu inseri o amplificador aqui? Porque você tem uma certa desvantagem quando você usa esse tipo de filtro. Esse tipo de filtro ele apresenta a seguinte desvantagem: a perda por inserção, né? E também a atenuação, já que o nosso filtro, né, da nossa entrada da antena até no nosso televisor é uma rede passiva, não tem nenhum elemento ativo. Então, quando o sinal passa para ele fazer a faixa de banda passante, nós temos perca na qualidade da imagem. Aqui eu tenho muito mais perca, porque o cabo já é comprido, né? Ele tem que dar a volta por cima da laje, passar por cima da casa, descer ali no quarto. Eu peguei uma emenda, né? Dessas emendas coaxial, para cabo coaxial, e eu peguei uma emenda para cabo coaxial. Coloquei uma pausa ali para me pegar a emenda aqui eu tenho uma emenda para cabo coaxial. Isso daqui já está até meio detonada de tanto eu fazer teste. Isso aqui já está meio surrada, né? E emendei lá no cabo e trouxe ele até aqui para a gente fazer o teste. Então a minha perca é muito maior. Sem falar que esse cabo é bem velho, já estava um pouco ressecado, né? Já deve ter perdido um pouco de qualidade. Ele tem pouca porcentagem de malha. Se bem que para esse caso aqui, não sendo para recepção de satélite, não vai fazer tanta diferença, né? A atenuação não vai ser tanta. Embora que tenha uma atenuação por metro ou por quilômetro, né? Em sistema de satélite é 30 metros. Acima de 30 metros, se eu não me engano, você já tem uma certa atenuação em dB. Mas vamos deixar essa parte para depois. Então, pessoal, a logística é essa, né? Então, para compensar, né, para melhorar essa recepção, quem usa muito isso na cidade grande, quando vai fazer instalação com divisor de frequência, porque já tem esse filtro comercial, né? Ele é muito parecido com isso aqui. Esse aqui é uma chave de 22 kHz para satélite, LNB A e B. Geralmente vem assim, entrada 1, entrada 2, saída. Ou em 1, em 2, out. Geralmente é o que vem, né? Mas é um filtro muito parecido com aquilo ali. E dependendo, o filtro é o mesmo, só muda a logística dele, né? A etiqueta aqui. Geralmente o filtro é o mesmo. Se você quiser usar duas antenas, ou invertendo ele, como estava da outra forma, né? No primeiro vídeo que eu fiz, uma antena, separação de sinal de vídeo e UHF, né? Tem isso comercial. É muito parecido com isso aqui, ó.
A única coisa que vai mudar é a etiqueta e o circuito interno, né? Evidentemente, né? Mas o encapsulamento é basicamente o mesmo. É isso aqui que você vai ter de encapsulamento. Com aquele circuito, um circuito semelhante, com capacitores e indutores fixos, né? Evidente. E em SMD. Ou, no mínimo, com um diâmetro bem reduzido, para caber dentro de um encapsulamento desse. Mas é basicamente isso daí. Então, para evitar essa perda, né, o que geralmente é usado? Um amplificador de linha ou um amplificador, né, de VHF, VHF. Eu tenho um modelinho aqui, esse que é bem antigo. Eu achei ele na rua, né? Isso daqui, ó, os transistores nem tá dando para identificar. Ó. Geralmente ele vinha dentro de uma caixinha de alumínio, né? Ficava junto com a antena. A antena entrava, o sinal da antena entrava aqui e aqui ia para a TV e também, aliás, aqui ia para uma outra caixa muito parecido com esse conversor de vídeo HF, era parecido com isso daqui. Tudo que ele tinha dentro era uma fonte, né, retificada, um filtro com capacitor e um indutor, o capacitor para permitir com que o sinal viesse aqui para a TV e o indutor para evitar que o sinal de RF retornasse para alimentação, uma espécie de choque para alimentar aqui essa etapa, né, para alimentar os transistores aqui. Mas era só um reforçador de linha antigo, não acho, nunca cheguei a ver, se vi, eu nem lembro, eu era menino quando tinha isso daqui. Acredito que os antenistas chegaram até a ter alguma renda, né? Provavelmente isso era alimentado com 9 volts ou algo do tipo. Eu não achei o manual, procurei, mas não achei o manual dele na internet. Então, pessoal, para evitar essa perda, tem vários esquemas na internet de amplificadores. E você pode fazer vários, inclusive no site do mestre Newton Braga, tem vários modelos lá, né, de amplificador para VHF. E em outros sites aí, se você digitar amplificador de VHF para TV e colocar lá esquema, ou amplificador para TV, alguma coisa do tipo, uma hora ou outra você vai sair numa imagem. Se você for clicando nela, vai ter as imagens semelhantes, você vai sair em vários esquemas, né? E geralmente, segundo esses esquemas, porque isso precisa ser comprovado em laboratório, depois eu vou trabalhar com um amplificador profissional aqui e a gente vai trabalhar com os dados técnicos que vem nesse amplificador. Acredito que lá para a semana que vem eu vou fazer esse teste com o amplificador TrueSpec, né, o TA25. Embora que eu tenha o esquema do TA25 e do TA36, que são dois modelos diferentes, ambos com filtro de rejeição, né, para o Wave Trap, armadilha de onda para faixa de FM. O TA25, o que eu tenho, né, ele vai aparecer no outro vídeo aí, depois a gente vai fazer o vídeo aí. O TA25, ele tem um único filtro. O TA36 ele tem dois filtros para FM, para rejeição de FM. Ou seja, você tem a opção de concentrar toda a banda passante nas frequências desejadas. E eu vou desenhar aqui no quadro, né, o teste que eles fizeram, ou vou espelhar na TV e gravar com outro telefone, mostrando para vocês as amostras que eles retiraram. Isso aí é feito com equipamentos de laboratório. Depois a gente usa analisador de espectro, gente, o negócio muda, né? Não tem como, uma hora ou outra você tem que falar dele. Ou tem aparelhos específicos para você testar filtros, né? E foram retiradas algumas amostras e lá nesse diagrama, nesse manual, mostra as bandas passantes, a faixa de rejeição de FM, ou seja, muito bacana. Isso já é um equipamento testado em laboratório, né? Em condições laboratoriais. Então, pessoal, para evitar essas perdas, sistema de compensação, que nada mais, nada menos que um amplificador de 18 a 20 dB, né? Isso em relação ao sinal que entra na nossa antena e o sinal que sai. Vou colocar uma pausa aqui e a gente vai fazer o teste novamente ali na TV,
só para comprovar novamente o teste do nosso filtro. E hoje eu vou usar uma única TV. Então, pessoal, eu vou ligar a televisão aqui. Ah, tá, só colocar. Então eu liguei de novo aqui o nosso filtro. Repara, não, tem umas coisas no fundo. A gente coloca algumas coisas debaixo da pia ali. Ainda não fez aquele armário, né? Tem que fazer algumas melhorias aqui em casa. Mas vamos lá. Então, pessoal, tá aqui o nosso filtro novamente, né? Tá na saída para VHF. Eu tinha feito um amplificador com monolítico aqui. Fiz o teste, mas não ficou bom, então achei irrelevante. Então aqui tá com o canal 40. Vamos voltar aqui pro canal 8. O Brasil inteiro vai torcer por você, vai ser um show incrível e você vai arrasar. Já Aí já tá. Hoje com uma única TV, né? Aquele dia eu fiz com duas. Então vou colocar aqui, ó. Trocar aqui, tá no canal 40. Trocar aqui rapidinho. Para o Cruzeiro, aí, meio de campo, vamos analisar o 2021 da Raposa, o que esperar de 2022 aí. E as despedidas. Canal 40. Voltar pro canal 8. Então a rejeição de banda dele é muito bom, mas tem a perca, como eu falei para vocês. Meu telefone tá descarregando, eu vou ter que desligar. É isso aí. Um abraço e até os próximos vídeos. Agora a gente já vai falar sobre amplificadores.